Olá, pessoal. Boa noite. Sejam bem-vindos. Então, vamos chegando aí na live. Hoje, dentro da linha aí, Papo Plâncton, nós vamos falar sobre cianobactérias. Convidado especialíssimo, professor Dr. Watson Arantes. Né? Então, vamos falar um pouquinho sobre esse tema, tentar ajudar e contribuir da melhor forma com todos que estão aí trabalhando ou querendo trabalhar ou se encantando por esse mundo, né, para que a gente possa cada vez compartilhar mais conhecimentos e informações. Vamos chegando aí, pessoal. Natália, boa noite. Shirley, boa noite, pessoal. Bianca. Bom, pessoal, então, para quem ainda não me conhece, meu nome é Vanessa Gazulha, eu sou bióloga, mestre em ecologia, doutora em recursos hídricos e saneamento ambiental, sou autora do livro Zooplâncton Límnico, sou especialista em plâncton, trabalho nessa área já há mais de 15 anos com consultoria ambiental e também ministrando cursos, né, treinamentos para profissionais que querem se aprofundar e ter conhecimentos nessa área de fitoplâncton, zooplâncton e cianobactérias. E há um ano tenho o programa lancei esse programa de mentoria em plâncton, que tem auxiliado bastante profissionais também a conseguir desenvolver, né, o seu trabalho com mais segurança, com mais confiança nessa área. Então, hoje eu vou receber essa pessoa que é um professor muito disposto a colaborar, ele sabe muito. Então, eu agradeço já de antemão o aceite dele a participar hoje aqui com a gente, dispor do tempo dele, né, para compartilhar todo esse conhecimento e com certeza agregar e contribuir muito com cada um de vocês que está aqui hoje também dispondo do seu tempo, tá? O professor Watson, ele é professor adjunto da Universidade Federal Rural de Pernambuco, ele é orientador no programa de pós-graduação em biodiversidade. Ele é doutor e mestre em biodiversidade vegetal e meio ambiente pelo Instituto de Botânica de São Paulo e bacharel em ciências biológicas pela Federal de Goiás. A principal linha de pesquisa dele é com a taxonomia sistemática de cianobactérias, né, por meio de uma abordagem polifásica, o que inclui isolamento em cultivo, estudo morfológico molecular. E possui experiência também na prospecção de bioativos de cianobactérias, como substâncias antioxidantes, antifúngicas e compostos com ação anti-UV. Então faz uma pesquisa muito interessante. Nós vamos falar hoje, além disso, ele também tem experiência, já passou aí pela consultoria ambiental e tem um pouco de experiência, então, também desse universo, dessa realidade, né, que muitos também tem essa oportunidade mais de trabalhar, né, na prática, na consultoria ambiental. Então, vamos ver, o Watson já está por aí, vamos chamá-lo para participar com a gente aqui hoje. Está entrando. Pessoal, podem deixar, tem algumas perguntas que ficaram na caixa de perguntas, que eu estou com elas aqui, que vou dar prioridade. E podem mandando perguntas aqui também na live, para que a gente possa aproveitar ao máximo esse momento de hoje e aproveitar a disponibilidade do professor aí, que está aí com certeza, gente, um momento cedendo seu tempo para compartilhar com a gente. Boa noite, Watson, seja bem-vindo. Muito Boa obrigada, noite. por esse momento aqui, que eu acho que vai ser bem bacana, depois vai ficar aí para o pessoal poder consultar, né? Certo, Vanessa, eu agradeço demais a oportunidade e o convite. Para mim é sempre um prazer muito grande falar sobre cianobactérias. E eu gostei muito do seu projeto, eu gosto muito de compartilhar conhecimento, é muito importante, né? E fazia tempo que eu não fazia live, e é muito gostoso estar falando e conversando. Então, sempre surgem assuntos bem interessantes. Obrigado, Ah, realmente, a todos que estão aí. Já vi alguns alunos também entrando. É sempre bom ver o pessoal, né, chegando. sim, com certeza, muito bom, pessoal. Vão colocando as perguntas aí de vocês. Eu vou começar já direto ao ponto, né? Já vamos começar com algumas Vamos lá. perguntas aí, pessoal, deixando na caixinha e depois a gente vai desenvolvendo o assunto. O pessoal não se acanhem, perguntem, né? Watson, a gente sabe que Pergunta. trabalhar nessa área é complicado, não tenham vergonha de ter alguma pergunta boba ou que seja, não tem pergunta boba, né? Quando se trata de plâncton e cianobactérias, então, que são consideradas são as mais temidas aí. Então, assim, aproveitem esse momento e perguntem, participem, que com certeza, né, pessoal, a gente está aqui para contribuir da melhor forma. Então, vamos lá. Uma pergunta que deixaram lá nas caixinhas é: como classificar as células cocóides, né? Ficou coroides, mas acho que é cocóides unicelulares na análise de rotina? Eu conheço uma pessoa que trabalha em companhia de saneamento. Certo. As Falei muito cocóides são um rápido, eu grande falo terror. rápido.
Ah, tudo bem, eu entendo. Para mim tá ok, a agressão é quem tá aí. Mas se não entenderam, por favor, Isso. entrem e falem. Dois amigos meus acabaram de entrar também, Guilherme Olha e aí. Mônica, um abraço. Pronto. A Carol entrou Sim, aqui então, também, Carol. Dando um oi as pro cocóides pessoal, são não um dá nem grande tempo. terror. Sim. As cocóides são um grande terror dos taxonomistas, inclusive especialistas em cianobactérias, né? Ainda mais as unicelulares, que são geralmente bem pequenininhas e muito difíceis de serem identificadas. Assim, a minha recomendação é sempre você tentar identificar. Não dá para a gente identificar dentro do microscópio invertido, nas condições de microscópio invertido, que o aumento máximo é 40, então a gente precisa de aumento. A gente precisa visualizar as características dessas cianobactérias que são bem pequenininhas. Então, a primeira coisa então, é visualizar no aumento de 100, e depois que você conseguir visualizar no aumento de 100, utilizar de outros recursos para ver mucilagem, para tentar ver melhor o conteúdo celular, ver como é a mucilagem dessas cianobactérias, é muito importante para a identificação. E depois disso, consultar a bibliografia especializada, certo? E tentar chegar ao máximo próximo aí dos gêneros e espécies. E o que eu sempre digo, mais vale uma identificação a ser confirmada, não é mesmo? A gente estava conversando sobre isso, né? Isso mesmo. Então você não tem certeza se, por exemplo, você tem certeza da ordem. Ótimo. Se é até aí que você consegue chegar, com certeza, confirme a ordem. Não tente colocar uma espécie que você tem uma imprecisão muito grande, certo? Ou um gênero que você não tem certeza do que seja. Então, confirme o nível que você consegue realmente chegar. E se você não consegue chegar na espécie, procure um especialista, consulte a bibliografia especializada. Existem várias técnicas, né? A gente pode falar disso mais em detalhes. Vamos ver as outras perguntas. E aí, à medida É, que eu for ia, tendo perguntas eu ia específicas, engatar duas perguntas nessa, porque eu tô com as outras aqui na pronto. manga, é um outro tema. Eu ia engatar as técnicas, né? Que eu achei que legal que a gente Uhum. comentou antes lá do azul de metileno, e talvez também falar alguma coisa do nanquim, que tem muitas vezes também pessoas que não conhecem. Então, das técnicas Tá. que tu utiliza para ver essa mucilagem, então acho que ficou legal assim, a gente tentar fixar que a mucilagem é uma das características mais importantes, então, para os cocóides unicelulares, né? E aí, então, Sim, exato. confirmado, tá. E aí passar, então, para a questão de técnicas, quais as melhores, quais que tu usa, em que condições, né? Um azul de metileno, enfim, nanquim. Então, vamos primeiro esclarecer qual é a diferença entre esses dois corantes, né? Então, são Uhum. recursos que a gente utiliza realmente para ver a mucilagem. Como a Vanessa acabou de falar, a mucilagem nessas cianobactérias é extremamente importante. Então, a estrutura dessa mucilagem é importante. E não só isso, o formato da célula também é muito importante. Se são formatos cilíndricos, arredondados, se como é o ápice dessa célula, se ele é agudo, se ele é acuminado ou se ele é arredondado. Então a gente tem que ter, professor, né, gosta de falar com a mão, então eu tô quietinho, mas Coisa não dá. boa. E aí, então, a gente precisa saber a forma, certo? Ter uma noção bem precisa sobre a forma dessas cianobactérias. E depois a mucilagem. A diferença entre o nanquim e o azul de metileno é que enquanto o nanquim ele cora a água, então que está ali na lâmina, dando contraste, delimitando bem essa mucilagem, o azul de metileno ele vai corar a mucilagem em si. Então, se é uma mucilagem Uhum. inconspícua, que é muito comum a gente ver esse nome, inconspícua quer dizer o quê? Quer dizer que ela existe, mas eu não consigo ver sem um recurso extra. Então, ela é invisível, certo? Sem algum corante específico. Então, o azul de metileno ele vai corar essa mucilagem para a gente e vai mostrar e evidenciar como ela está estruturada, se ela tem camadas, se ela é espessa, se ela é estreita, certo? Se ela tem clatrações, que são aquelas reentrâncias. Então, a borda é lisa ou a borda é É ondulada, clatrado. tem aclatrada, certo? Então, tudo isso a gente consegue ver com o azul de metileno melhor até, ou complementar ao nanquim. Então, se você quer identificar Muito na bom. espécie, você utiliza desses recursos, porque são organismos muito pequenos, muito, muito, muito pequenos. E gêneros muito sobrepostos. Então, a gente tem Cyanobium, Cyanotesse, Cynococcus, Anatesse, Afanotesse. Temos vários gêneros que são Prococos. coloniais, Prococcus. Temos também no Crocópsis tem espécies muito pequenininhos, né? Limnococcus agora. Então, Eucapsis, que são gêneros de cocóides Eucapsis. coloniais e, e unicelulares que têm células muito pequenininhas, né? Já disse cianóbio, né? Muito parecidas, né? Epiglosféria, Epiglosféria, Cyanodiction.
Então, são cianobactérias que têm células muito pequenininhas, e a diferença entre um gênero e outro, por exemplo, Epiglosphera e Cyanodictyon, é a posição da mucilagem. É somente essa a diferença entre os dois gêneros. Então, se você não vê a mucilagem, você não vai conseguir identificar o gênero. Então, você vai colocar. Como você vai saber disso? Então, é importante você fazer uma análise qualitativa prévia. Se você não conhece o ambiente onde você está analisando a sua amostra, se você nunca olhou uma amostra daquele ambiente, não tem noção da comunidade de cianobactérias que existe naquele ambiente, a análise qualitativa ela tem que ser anterior à quantitativa, para você identificar o que pode vir na contagem, e aí você vai fazer uma contagem muito mais precisa e segura. Né? E Ah, esses isso eu acho. recursos são para análise qualitativa, né? Isso que eu acabei de falar. Uhum. E o azul de metileno consegue comprar assim facilmente e a... Muito fácil. É um corante barato, um corante muito Uhum. barato e um corante. Ronaldo pode perguntar, o Ronaldo tá perguntando se pode perguntar. Vou te Lá vem ele, chamar Melanie, depois que a faz um gente monte de terminar. perguntas. Eu vi que tem uma pergunta aqui na caixinha. Eu tô chegando lá, pessoal. Pode perguntar, pode deixar a pergunta aqui que eu vou chegar. Vamos seguindo. Pode Pronto, então perguntar. o azul de metileno é um corante muito, muito, muito utilizado na anatomia de plantas. É um corante bem barato, bem acessível. É Tranquilo. bem fácil de encontrar, E bem daí tranquilo de e achar. usa da mesma forma que o nanquim, pinga na gotinha ali na Pinga na bordinha gotinha, da exatamente. lâmina, da Exato. lamínula e ele vai Ele migrando. vai por. Exatamente, ele vai migrando, né, dentro da lamínula. Muito bom, muito bom. É bem tranquilo de usar. Tá E ele certo, cora tá em ótimo. tons de roxo e azul. Ele vai deixar a lâmina ficar bem bonita, assim. Tem uma Eu já foto vi. para mostrar. É, Tem agora eu uma tô foto lembrando de depois. umas fotos que eu já vi em guias que eu tinha É. aquele azul e realmente do azul de metileno. Eu acho que mais uma que eu queria emendar nessa que também é uma pergunta Hum, interessante, já que tu tá falando, que tu falou, né? Uma que é bem importante, eu acho, é a gente falar essa questão da análise qualitativa, porque normalmente as pessoas trabalham em companhias de saneamento ou mesmo uma rotina de laboratório. É, acaba uhum. que, pô, vai fazer a qualitativa, acaba demorando um tempo mais, mas é a saída, né, Watson? Não tem muita escolha. É importantíssimo fazer análise em lâmina e lamínula antes para chegar num nível de identificação e depois passar para contagem, independente se é microscópio óptico e Sedgwick Rafter ou se é microscópio invertido e câmara de Exato. sedimentação, né? Então é bem importante a Sim. gente deixar isso aí bem claro para ajudar o pessoal também, que não tem muito como fugir disso, né? Lâmina e lamínula Uhum. qualitativa é bem importante, usar técnicas como tipo os corantes e tudo mais. E as chaves, né, emendando nessa, que eu acho que com certeza é uma dúvida comum de todo mundo aí, deem um ok aí se não é a dúvida e todo mundo quer saber o que é importante que não pode faltar na estante, né, nem que seja estante virtual, de uma pessoa que quer trabalhar, de um profissional que quer trabalhar com cianobactérias, as bibliografias aí, então, importantes ali, que tem que estar do lado do microscópio na análise qualitativa. É certo. Então, assim, a primeira bibliografia eu sempre recomendo como bibliografias iniciais em português, porque senão você Sim. tem que se familiarizar com essa linguagem, os termos são técnicos, existem vários termos técnicos, então é importante você se familiarizar com isso na sua própria língua. Então, o primeiro livro que eu indico é o livro de gêneros de algas continentais, publicado pelo Bicudo e pela Maria Ângela Menezes, né? Então, Carlos Bicudo e Maria Ângela Menezes, que está na sua terceira edição. Então, o material de Uhum. cianobactéria, ele foi elaborado, coordenado pela minha orientadora de mestrado e doutorado, a doutora Célia Santana, e ele é muito rico, porque ele traz um vasto compêndio dos gêneros que mais ocorrem no Brasil. Então, ele é um livro Uhum. de gêneros, obviamente, então você não vai conseguir identificar espécies ali. Mas ele já te traz esse resumo. Só que ele Eu não acho que para traz quem características gerais das bactérias. Pode eu falar. acho que para quem faz desculpa te interromper assim, mas acho legal também emendar porque Sim, para sim. quem faz essas análises de rotina e de laboratório, muitas vezes também companhia de saneamento, talvez chegar no número de gênero é É já muito muito, bom, né? Muito bom. muito bom, muito bom, muito bom. É muito bom. E ali você vai. O que que eu acho interessante desse livro? Porque ele traz um glossário no fim. Então, você entra na chave, vocês vão encontrar muita dificuldade, eu sei, certo? Porque eu sou professor de alunos de graduação, então é normal. E tem uma chave no fim, ou um glossário. E esse glossário ele te traz uma explicação muito boa, certo? Sobre o que tem ali nos termos. Outras bibliografias é o Atlas do Instituto de Botânica, que nós elaboramos, que é um atlas que traz muitas fotos, então é realmente um manual ilustrado sobre
algas, microalgas, né, e cianobactérias, né, as algas verdes e as cianobactérias. Muito E bom. depois disso, vários artigos de flora que nós temos para o Brasil de cianobactérias. Então, os artigos de flora tem uma bibliografia muito vasta em português de Uhum. a flora de cianobactérias de ambientes lacustres e ambientes lóticos, né? Então, rios, riachos. Depende muito do ambiente que você está, porque a comunidade ela muda. Então, se você está analisando Sim. uma comunidade de cianobactérias de um rio, ou do perifíton, ou então é muito comum que venha da comunidade perifítica, que é a comunidade que cresce aderida, né? Então, você vai encontrar algumas coisas diferentes. Ou o ambiente de lago. Se o ambiente é eutrófico, se é oligotrófico. Tem sido muito como eu tenho recebido algumas amostras, inclusive. A gente estava falando das cocóides pequenininhas. Uma Uhum. abundância muito grande, quase uma floração dessas cianobactérias muito pequenininhas. Então, esses grãozinhos minúsculos, né? A Phanocapsa também, de cianobactérias com a densidade muito alta. Então, é importante a gente identificar, É. assim, essas pequenas, principalmente quando a abundância é grande. Claro que se for Isso. raro um ou outro, ok. Mas se tem uma abundância muito grande, então tem que identificar. Deixa eu mostrar, eu coloquei aqui na minha tela, vou tentar mostrar para vocês. É, mostrei. Será que eu consigo fazer isso? Não sei, hein? Como eu É, faço acho isso? que tu Ah, tem pode umas virar, né? Vou setinhas virar. assim pra Pronto. girar. Ah, tá, pode Ó, virar também isso. não consegui virar. Então, vendo? Então aqui, ó, a Ah, gente como tá com tem isso. azul de metileno. Aham. Aham. Conseguem ver? Então, isso Sim, eu daqui, olha consigo. que interessante. Nós temos microcistes e radiocistes. Dá para ver direitinho os raios de radiocistes. Eu não sei se a Hum, resolução está muito boa para baixa um conseguir ver. pouquinho a câmera, baixa. Isso, Deixa eu assim, ficou virar. melhor. Isso, assim, ficou melhor. Pronto. Uhum. Pronto, então aqui nós temos um radiocistes, os raiozinhos saindo, e aqui uma microcistes aeruginosa bem típica. E aí a mucilagem, ela fica, ó, aqui bem coradinha de azul, dá para ver direitinho a delimitação. Então a gente consegue ver, fica tudo azul, mas a mucilagem fica mais azul, certo? Sim, muito Então, bom. e dá para ver, e realça bem as estruturas das colônias. Isso Ficou a aqui em dica. microcistos. É, isso em microcistos. Em outros gêneros a gente Sim, consegue ver mais facilmente. É porque, como eu disse, essas pequenininhas, isso é um bom recurso. sim. Vamos lá, a pergunta então aqui do, Ron Leal. Acho que tu conhece teu É o aluno. Ronaldo aqui, não, meu colega. Ah, Ronaldo, eu acho até que eu conheci O lá no laboratório da Ronaldo, Sandra. É sim. tu, Ronaldo, da Sandra Exatamente. Azevedo? Ah, então, Exatamente, o olha próprio. aí, Meu Ronaldo. Ah, amigo. faz muito tempo, nem sei se ele lembra de mim, quando eu fui para lá fazer umas análises de toxinas dos mexilhões, mexilhão dourado. Então, ele botou aqui, ó, tem um tempo estou afastado da área, mas agora gênero taxonômico, o que muitas vezes na dita toxina já há alguma taxonomia baseada nas toxinas. Muitas vezes após cultivo elas perdem a mucilagem. Se tem alguma taxonomia baseada nas toxinas, acho que foi isso, né, Ronaldo, da pergunta. Quimiotaxonomia seria isso? Então, baseado em É, gêneros tóxicos, né, e não tóxicos? Não, não existe uma hum, relação direta de taxonomia e produção de toxinas, né? A gente considera, sim. inclusive, as cianobactérias potencialmente tóxicas porque existem aquelas, por exemplo, dentro de microcistes, existem cepas de microcistes aeruginosa que produzem toxina e cepas de microcistes aeruginosa confirmadas pela biologia molecular que não produzem toxina. Então, nós temos aí Uhum, uma mesma espécie, diferentes linhagens dentro de uma mesma espécie, uma produtora de microcistina, por exemplo, e outra não. E o que o Ronaldo sim. disse é bem real. Com o tempo de cultivo, muitas cepas, elas Perdem a perdem a mucilagem, capacidade de né? produzir a Eu mucilagem e a lembro. capacidade de produzir toxina também. Ah, também. Também Que pode talvez esteja acontecer. relacionado, né? Alguma É porque função a gente tem que lembrar que alelopática. Tu cianobactérias acha que são. pode ter isso? Alelopatia, alguma coisa Não. assim? Não. Procariotos em Procariotos geral, eles não têm são. cianobactéria é um procarioto. E isso Sim. acontece com cianobactérias porque eles tendem a reduzir o genoma, certo? Quando em Hum, cultivo. Então, eles acabam perdendo alguns genes. As microcistinas, por exemplo, elas hum, são a bioquímica da coisa, né? Então, é um operon, tem vários genes. E aí, se você não tem um dos genes, você inviabiliza todo o processo de formação da microcistina. Então, é necessário interessante. ter todos os genes, certo? E a bioquímica, a cianobactéria é incrível, porque a bioquímica das microcistinas, ela é muito interessante.
Porque a gente pensa que tudo que está no DNA, ele é expressado por vias ribossomais. Então, o dogma lá, né, da biologia molecular. Então, a gente tem o DNA transcrito, depois traduzido, e na microcistina é uma via não ribossomal, ou seja, não passa por ribossomo. É uma outra via metabólica, e é bem interessante a bioquímica da produção de microcistina nas Sim, a gente tem que fazer cianobactérias. uma O live só sobre metabolismo, toxinas. só Porque tem toxinas. muitas. Daí a gente Não, vai e toda chamar essa. especialistas em toxinas, porque eu não sou. Eu estudo, obviamente, Mas tu tem bastante, né? Que mas eu já vi outras lives que tu tem também toda uma linha, uma outra linha também, né? Da parte de cianobactérias, que é bem é, interessante. mas eu adoro a parte de toxinas, né? O metabolismo de cianobactérias, para mim, é encantador. É muito Ah, são interessante. poderosas, né? São. Então, Ronaldo, tá aí, deixa eu ver aqui outra. Eu lembro que a gente usou, eu usei umas cepas lá da UFRJ, né, no meu doutorado de experimentos com mexilhão e as O FRJ. microcistes, e não tinha mucilagem. Saudade, mano. Formava umas colônias, mas eram umas colônias meio bem diferentes das reais, assim. Não, em cultura, tudo muda. Microcistes perde aerótopo, perde mucilagem, e então fica célula solta sem aerótopo. Você, pela morfologia, não consegue identificar. Porque você Sim, vai olhar, são organismos, células unicelulares sem aerótopo. Ou seja, dois dos caracteres mais importantes para microcistes são perdidos. Isso é muito somem. comum, isso acontece muito, isso some. Uhum, Então, o cultivo, ele realmente faz com que os organismos acabam perdendo aí as características. O Ronaldo concordou aqui. Concordo, live sobre toxinas. Vamos para lá. Também Vamos ver concordo, vou outra. chamar o Ronaldo. Vamos fazer, vamos chamar o Ronaldo. Ele trabalhava na época, eu me lembro, era alguma coisa do efeito da luz na produção de toxinas, uma coisa assim, simplificando, né? Aqui, ó, Observatório do Plâncton, lá, boa noite, Hortência, que é aí do responsável por administrar a página do Observatório do Plâncton. Oi, gente, boa noite. As cianobactérias cocoides unicelulares do picoplâncton são complicadas até de separar de bactérias heterotróficas. Tem que usar Sim, epifluorescência ou citometria de fluxo? É a exatamente. pergunta. Isso é a Faz pergunta? Se como? É tem uma que usar ou pergunta. ela fez um Eu acho que é comentário? uma pergunta. Mas ela Eu acho já que é uma pergunta. respondeu. Ela já respondeu, né? Eu acho que ela queria perguntar se tem que usar a epifluorescência para então Nem sempre, distinguir. Tem nem alguma sempre, dica mas para quem não tem esse equipamento com epifluorescência que dá um conforto, né? Que a fica mais estrutura, justamente a mucilagem, né? Quando é a unicelular é mucilagem. mais difícil. Mas se formam colônias, então é mais fácil você conseguir distinguir. Mas sempre, e assim, os fixadores, eles, por exemplo, a eflorescência, se você fixa, diminui muito, ainda mais para o picoplâncton. Então, Sim. diminui muito a eficiência da eflorescência, ela perde um pouco da fluorescência, né, os pigmentos. Teria Porque que ser uma a amostra fluorescência, ela viva. vai, preferencialmente, só se tiver muito, né, e não tiver muito tempo de fixado. Uhum. Então, você precisa fazer isso rapidamente. E esses casos do picoplâncton, eu chamo muita atenção quando é abundante, quando tem uma abundância Sim. muito grande. Se não tem, você realmente. Não é que a gente pode desprezar, mas a identificação não precisa ser tão específica, né? E porque existem Sim. estudos mostrando que o picoplâncton também produz toxina, certo? Então, a gente também tem relatos de picoplâncton, espécies picoplânctônicas produtoras de toxinas. Então, se elas estão em abundância, tem uma dominância, até mesmo a floração desses organismos, é É importante a gente importante. identificar. E Sim. no Brasil, qual registro? Tem algum registro no Brasil? Quais gêneros do De toxina, picoplâncton? não. De toxina, Ainda não. 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 Mas estudos de metabolômica, então, porque a gente percebe Menos mal, que né? Ufa! é. Ufa! Mas então, é um fator negligenciado nas contagens. O picoplâncton, ele acaba sendo É, negligenciado porque não aparece nas contagens. Então, nas sim. análises ecológicas, porque é difícil contar, passa É, desapercebido e tudo mais. Mas aí os estudos moleculares que utilizam ferramentas, então, sim, e aí são mais sensíveis, a gente claro. percebe que existe uma abundância muito grande mesmo das espécies do picoplâncton, né, nos ambientes aqui no Brasil. Tem estudos que mostram isso. Muito bom. Ou seja, a gente ainda não está conseguindo dominar 100%, né, para uma rotina de laboratório. Ainda precisa, Não, né, evoluir. Coisas precisam evoluir, né? Então, a gente tem que aceitar que não dá para ter perfeição não, quando se trata de não. cianobactérias, né? Muito. Mas, Vamos lá. de novo, se for dominante, não negligencie, por Se favor. for Tem. nominante,
É, Não se é. aproveitem dos comentários no Watson para negligenciar. Deixa eu ver aqui. Exatamente. Ah, tá. O Ronaldo disse: Meninos, minha internet está uma carroça, parabéns para vocês. Vou passar para uma outra pergunta das Obrigado, Ronaldo. Um caixinhas abraço. aqui. Um Uhum. abraço, Ronaldo. Bom te ver por aqui, Ronaldo. Poxa, quantos anos, hein? Ah, pessoal, sigam colocando as perguntas aqui. Já tem 3 perguntas aqui na caixinha, mas eu vou dar prioridade para quem respondeu lá antes e vem acompanhando nos stories. A sedimentação, concentração em proveta pode ser feita em proveta de 1 litro e dispensado sobrenadante? Proveta de um Aproveita. litro. Bah, proveta de 1 litro. Aproveita. pra- Aproveita. Não, é assim, não, ok, Acho, mas você vai concentrar 1 litro, descarta sobrenadante e conta o fundo? Meu Deus, eu não, acho é que essa é a muito. pergunta. É muito, né? Não tem como. É Proveta de muito, um. é Acho muito, que seria melhor muito. fracionar, né? Pegar uma porção, sei lá, Impressionante. 500 ml, sedimentar, tirar o sobrenadante, sedimentar de novo, tirar o sobrenadante, sei lá, Não né? precisa. Alguma coisa. Então, você pode homogeneizar esse 1 litro e fazer uma alíquota da câmara diretamente e contar o que tem ali, sabendo que o seu total é aquele, entende? A gente sempre, É, a gente só coloca para sedimentar volumes maiores se a quantidade de é organismos na sua pouca. amostra é muito baixa. Senão você vai ter muita sobreposição e vai te atrapalhar muito a contar. E depois É no fator verdade. de diluição, Mais no erro, fator, né? quando você vai dar muito mais erro, exatamente. Então a gente evita você concentrar volumes muito grandes, Uhum. certo? E geralmente não é necessário, né? Você conta, você depende muito da sua. Na metodologia de Ultermol, por exemplo, depende, você pode colocar, a gente coloca. A câmara geralmente tem 2 ml, mais ou menos. E aí você pode adotar a câmara, a plaquinha, né? Uhum. Adaptadores para ir aumentando esse volume de sedimentação. Quanto mais maior o volume sedimentado, mais tempo de sedimentação requer também. Então, para É. sedimentar 1 litro, eu teria que fazer o cálculo para ver quanto tem, mas não é inviável. Tem que Ninguém levar uma sedimenta um semana litro. sedimentando a amostra É, depois de uma semana. Eu acho que a dica, assim, eu acho que é muitas vezes em casos que a maioria, né, eu acho que das análises de rotina, companhia de saneamento ou laboratórios não tem o invertido, né, porque o custo é muito elevado. Então, muitos trabalham exato. com acedo e rafter, e aí a concentração, sei lá se é um ambiente de rio, às vezes é menos concentrado, aí fazem em proveta ou em algum, acho que aqueles falcons eu acho bom para concentrar porque ele tenha o fundinho Porque eu assim como. mais cônico. Então, de repente, separar, né? Eu acho uns 15 ml dessa amostra, né? Homogeneizar esse 1 litro, pegar uns 15 ml, concentrar, aí sim tirar o sobrenadante e analisar aquele, né? O que tu acha? E até tem uma pergunta que eu acho que é da mesma pessoa que se a sedimentação em proveta se perde muito material. Acho que teria que ser nessas condições, né? Assim, para dar uma amenizada. Exatamente. A gente sempre tem. Assim, eu nunca fiz dessa forma, sinceramente falando. Eu nunca contei dessa forma, certo? Mas o que eu sempre recomendo é que, assim, tudo isso é amostragem. Isso ainda Sim. faz parte do processo de amostragem e análise da sua amostra, né? Então você está pegando sua amostra, fazendo subamostra da sua amostra e analisando aquela subamostra. É muito importante que exista uma padronização e um controle, porque o método todos os métodos de contagem, então a câmara de Sidil-Rafter, o Thermol, levam o nome de quem desenvolveu esses métodos, né? E eles Uhum. passaram por um processo de desenvolvimento muito longo para chegar naqueles cálculos. Imagina você que você vai num lago com vários metros cúbicos de água, coleta 1 litro de água, e a partir daquele 1 litro de água você analisa mls e depois diz que o ambiente inteiro tem aquela composição É, de não, e às vezes celibatório. campos, né? Ainda campos Exato. aleatórios Ainda você ainda. seleciona campos naquela câmara de contagem. Então, o método ele tem que ser, para ele ter sido aceito e padronizado, então ele teve que passar por vários testes. Então, é muito importante que a gente siga o que o método diz, a padronização do método. Uhum. Então, como eu não uso diretamente a Cedric Rafter, a gente usa a Geothermal. Geotermal. Se você está concentrando, é importante também saber o quanto de amostra você concentrou para que ela entre depois no cálculo Isso é verdade. Isso da sua sempre. densidade, certo? Sempre é importante saber disso. E na É. hora de concentrar, você pegar todo o material. Então, Todo numa proveta de aquele. litro, por exemplo, É, não dá para é. você pegar no fundo disso É tudo. muito A difícil, sua, eu acho. Eu recomendo, a né, sua que eu dica do ouço fundo foi muito. ótima.
Que eu ouço muito, assim, pessoal que trabalha em companhia de saneamento e que faz, né, análises de rotina, também tem muita a sedimentação por centrifugação, e aí o pessoal utiliza Falcons de 50 ml, né, e Uhum. retira sobrenadante. Eu, quando faço isso, às vezes eu utilizo os de 15, né, que eu acho que fica bem bom, assim, fica daí, dá para pegar e contar todos aqueles 2 ml, sedimenta e aí retira o sobrenadante, deixa uns 2 ml, quando o volume, né, tem que observar se não vai estar retirando material junto, né. Agora, 1 litro, realmente, eu acho que é É, aquela coisa muito espaçada, mais difícil, o erro acaba aumentando, né. Então, eu muito. acho que quanto menor o volume, assim, melhor, né, e utilizar esses frasquinhos, porque Que você consiga depois pegar. que Exato, tem você que pegar consiga todo, né? pegar tudo, né, para analisar. Porque senão vai ficar fracionado, começa a complicar mais ainda, né? Mas, sobre centrifugação, tomar muito cuidado com a velocidade, porque estoura a célula, né? Rompe, né? Então, rompe. Então, você rompe as células, principalmente de microcistes, quando tem muita microcistes ou cilindrodermopsis, que são células mais frágeis, porque tem aerótopos, então elas estouram mais rápido na centrifugação. Diz que o Então, tomar aerótopo muito vai para o cuidado com espaço, isso. né? Mas o fixador também, né? Tem um Se for efeito nos Lugol, sim. aerótopos, Lugol. Se for Lugol, formol não. O formol ele mantém os aerótopos, então as células, Uhum, quando a gente vai usar para sedimentar, a gente usa sempre o Lugol, porque o Lugol ele adere ao amido e aí aumenta então a densidade da célula e aí facilita a sedimentação, certo? E uhum, ele atua nos aerótopos também, murchando os aerótopos. Então uhum. ele é o indicado para contagem, é o fixador indicado para contagem. Análises quantitativas a gente usa Lugol. Lugol Sim. acético a 1%. Porque diz que o tempo de É o sedimentação com indicado. formol é 4 vezes superior, né, ao tempo de sedimentação com Lugol. Então, Assim, tem mais se isso. você tem floração e se você coloca uma floração para sedimentar, Nunca. eu já vi, assim, né? Não fica, ela Não fica ali, a sedimenta natinha fica nunca. lá em cima. Fica ali em cima aquela natinha, sabe? Ela não desce. Então é importante você colocar Lugol realmente. Fixar com Isso é Lugol. complicado. Toda A aquela concentração certa mucilagem, também. aqueles aerótopos, né? Musculagem, aeróbica. Não tem Ela foi jeito feita de para descer. boiar. Ela Foi foi feita feita para para. boiar. É Uhum. verdade. Deixa eu ver aqui na. Muito bom. Deixa eu ver aqui na caixinha. Ai, gostei disso aqui. Tem as caixinhas Uhum. aqui, ó. Deixa eu ver, calma aí. Ó. Guilherme Escota pergunta: realmente Escota, é meu existem. amigo também. Teu amigo? Olha aí, boa noite, Uhum. Guilherme. Fez 3 perguntas. Especialista em Realmente. cianobactéria, que tem tem dúvida É de mesmo? nada. Olha isso, que Sim. maravilha! Que honra! Realmente existem espécies em cianobactérias? Qual o conceito? Olha, Olha que aí a pergunta que ele me pergunta. faz. Como Ah, encontra? Te sim. botou nessa, hein? Daí, deixa eu ver se tem a ver a outra, ó. Como encontrar as estruturas? Vamos responder essa aí primeiro, que a outra Quanto tempo eu tenho para Então, responder essa? ah, eu vou te perguntar a outra para te pensando na resposta dessa aqui. Hum. Ó, a outra é como encontrar as estruturas secundárias do ITS de cianococoides. São muito diferentes. Esse foi o Guilherme E a também? ter... Também, e a terceira dele, é possível realmente observar os planos de divisão das cianococoides e aquela carinha, aquele emoji assim, ó. Aquilo que a Tá. gente comentou, né, É Watson, que às vezes é muito difícil ver os planos de divisão também. muito difícil. Tá, muito difícil. Eu vou começar do fim, tá? Isso aí. Porque é um caractere morfológico, então a gente sempre tem essa questão de planos de divisão em cocóides, que é quase que um dogma, né? Aquela coisa tipo, você tem que ver para conseguir avançar nas chaves de identificação e tudo mais. É possível, assim, ver. Eles existem. Mas, na natureza, na amostra da natureza, na amostra que chega para você, você não vai ver isso com clareza. Principalmente nos gêneros mais abundantes. É muito bonito você ver isso em Eucaps, em Merismopédia, que são gêneros Uhum. didáticos. Gêneros como Sim. Microcyste, você não consegue ver isso. Então, o que eu sempre falo sobre as focoides é você ver o formato da célula, a estrutura da mucilagem, certo? E o conteúdo celular. Comece por aí. Porque se a célula é heteropolar, ou seja, se um lado é diferente do outro, você vai ter todo um grupo, certo, que você vai para esse lado. Se a célula é Uhum. esférica, você tem um outro grupo para você ir. Se a célula é alongada, um outro grupo. E aí, se tem mucilagem, a forma dessa mucilagem, dentro de cada um desses grupos de forma de célula, também te levam para grupos específicos. Então, é mais fácil você se orientar por essas estruturas
do que de cara pelo plano de Pelo divisão, que é plano. uma característica muito difícil de ser observada diretamente, né? Então, Uhum, é mais difícil você ver de cara o plano de divisão, certo? Do que essas outras estruturas que eu acabei de mencionar. Então, se você tem a célula uhum, alongada, tem uma mucilagem visível, certo? Conspícua, e essa mucilagem, ela tem várias camadas, muito provável que seja um grupo de Gleutécia, Aphanotécia, então, mais esse grupo, é certo? E uhum. aí, se você tem uma células esféricas dentro de uma mucilagem estruturada, e você não tem aerótopos, e as células estão todas dispersas na mucilagem, o grupo das afanocápsias, esse grupo de cianobactérias ou crococos, e aí você tem que olhar bem, liminococcus, na verdade, agora. Então, Uhum. você tem gêneros que são de famílias distintas, mas que têm uma semelhança morfológica muito grande, certo? E por que eles estão em famílias distintas? Por conta dos planos de divisão, o processo de formação dessas Hum, colônias, certo? Mas na prática não funciona muito bem. Se você for partir para sim. pra esse ponto de cara, entendeu? Na sistemática Uhum. funciona, né? Mas na prática, na identificação de bancada, não é o ponto mais, não é a característica mais fácil. Outro ponto, os outros dois pontos que o Guilherme me perguntou, eles estão mais relacionados à parte de sistemática de cianobactérias, né? Então, são conceitos mais Uhum. voltados para a classificação das cianobactérias, que é a caracterização de estrutura secundária de ITS, que realmente é muito difícil. Então, é um marcador molecular que nós utilizamos para separar espécies em cianobactérias. E para Sim. cocóides, é bem mais difícil de identificar, porque a gente não tem estudos, quase nenhum estudo. Então, o banco de dados de comparação não é robusto o suficiente para auxiliar a gente ali na comparação. E Uhum. eu já vi, né, nos meus estudos que várias regiões que são bem comuns em outras cianobactérias estão ausentes nas cianobactérias cocóides. Por exemplo, não acho box B em cianobactéria cocóide. Então, em Crocopsis, por exemplo, não tem. E o conceito de espécie em cianobactéria, eu falei, gente, quanto tempo eu tenho? Porque isso é uma discussão muito grande no meio acadêmico, inclusive. Qual o conceito Pois de é, espécie em traz procariotos? um pouco aí para nós, pois é complicado, né? Muito complicado, né? Mas o que a gente adota hoje é o conceito filogenético de espécie. Então, espécies que tenham ali um mesmo histórico evolutivo e a gente detecta isso por meio dos marcadores moleculares. Resumidamente, é isso, né? Então, mas isso gera uma discussão muito grande, porque qual marcador utilizar e qual é o ponto de corte, enfim, várias discussões a respeito disso. Mas a gente pode bater um papo depois Sim, sobre parte é essas muito questões. interessante, mas assim, é muito, muito legal. Na nossa rotina, assim, na vida prática mesmo, de quem tá tanto isso aí, tá muito longe ainda, né? Porque às vezes É muito até é acadêmico. assim, ó, é um abismo ainda entre isso e realmente a prática, mas como tu comentou, né, essas técnicas têm reduzido muito o custo e quem sabe não muito em breve isso também pode migrar, né, para as rotinas, a questão molecular, né? A molecular não funciona sem um banco de dados. Nós não conseguimos Uhum. utilizar ferramentas moleculares sem um banco de dados anterior, certo? Então, primeiro nós temos que dizer que essa sequência pertence a essa morfologia, então a essa espécie identificada morfologicamente. A gente tem que fazer essa correlação. E Sim, nossos se não bancos de tem aquela dados hoje, base. eles são discrepantes entre os grupos de cianobactérias. Então, a gente tem muitas informações para um grupo, poucas informações para outros, certo? Sim. E aí, quando você vai, por exemplo, para a biologia molecular e vai para o ambiente, e você tem aquele É, tanto de sequência, você tem sequências identificadas, que são aquelas que têm proximidade com o que nós já conhecemos, e um monte não conhecida. é. Ou Então, seja, a gente sabe que existe. para avaliação de comunidade, que é mais a rotina, já começa a complicar, né? Porque também já não vai ter toda aquela diversidade ali no banco, provavelmente. Mais ou menos, porque como a Mais água ou é um menos. recurso primordial para nós, então a água é um dos ambientes que nós mais conhecemos. Então, Ah, as sim. bactérias aquáticas nós conhecemos muito bem, certo? Eu Muito digo para. bom. Então, a Tá questão do comparando. monitoramento de água existe hoje em dia, né, nos Estados Unidos, eu converso com o Dale e ele diz que lá praticamente não se faz contagem. Então, as ferramentas moleculares é o que vão ali detectar realmente, porque é mais Sim, barato hoje em dia lá fazer isso do que contar. sim. Tem uma pergunta aqui da D Amazon.
Boa Ah, Denise, noite. saudade. Miss Biófito, saudade, Denise. Conhece, não tá conhecida? Conheço ela assim das redes, vejo assim que ela segue e tal. Ah, que legal. Olha Denise a é uma pergunta dela diva. aí. Ah, Atualmente, eu eu não acho que ela consigo trabalha na mais ver. companhia, né? Ela trabalha, eu Sim, ela faço, ela trabalha na trabalha na companhia CETESB. de saneamento, né? Ela, na verdade, não, ela trabalha na CETESB, na verdade. Ah, na Isso. CETESB, ela trabalha na CETESB. Ó, ela comentou aqui, ó, atualmente estamos encontrando muitas picoplantônicas. Você sabe se elas produzem MIB e geosmina? Muito bem. Então, Mib Josmina, acho que todo mundo conhece, né? Por conta É, da mas eu acho que é bom falar assim rapidinho só, né? Que são os que produzem, né, gosto e odor na água. Se quiser dar uma explicação gosto e odor mais na água. Então, bacana. propriedades organolépticas da água, né? Então, gosto e odor da água. E dá aquele gostinho de terra da água. Então, Uhum. toda vez que chove, a gente tinha aquele cheirinho de terra molhada. Na verdade, não é bem terra. É justamente a geosmina que emana ali, né, da comunidade que cresce no solo. Então, dois grupos de Uhum. bactérias produzem geosmina. As cianobactérias e as actinobactérias, conhecidas antigamente como actinomycetes. E na água, e a actinobactéria tem tanto no solo, assim como sendo bactéria, tem no solo e na água. Então, quando Uhum. chove, as gotículas hidratam aquelas lá, e o próprio movimento da chuva, as primeiras gotas, né, como é uma substância volátil, vai eliminando, né, vai liberando toda essa geosmina e Que vai legal. perfumando o ar. Só que na água isso dá gosto e É, cheiro. E a gente não gosta de água com gosto de não quer terra. beber, Mas não é né? tóxico. Sim. Mas não é tóxico, eles não são tóxicos, tanto o milho como a geosmina não são tóxicos. E Uhum. as picoplanctônicas, então, eu desconheço estudos específicos com picoplanctônica produzindo, mas eu diria que são potenciais produtoras, porque nem toda cianobactéria produz geosmina em grande quantidade a ponto de dar esse gosto e odor, certo? Mas como potenciais, sim. Agora, um estudo que correlacione a produção de MIB e geosmina com picoplâncton, com cianobactérias picoplanctônicas, eu realmente desconheço. Agora, Sim. é Mas tá, há assim, é grandes um problema chances. a ser olhado. É aquilo que a gente fala. É. Sabe aquilo onde a fumaça fogo? Então, Uhum. geosmina e MIB não são é, tóxicos, mas Sim. podem ser produzidos por cianobactérias potencialmente tóxicas que também produzem toxinas. Então, a gente tem que olhar e investigar, certo? Sempre. Sim, muito Um bom. beijo, Lá em Porto Dani. Alegre, Saudade, obrigado. lá em Porto Alegre a gente teve por muitos anos problemas, né, com o nosso manancial de abastecimento, é o famoso Lago Guaíba, para nós é famoso, né? E Uhum. tinha muitas florações todos os anos e muitas florações de microcístios e planctotrix também. E a gente tinha Plantotrix, problemas plantotrix. sérios de mibjosmina, gosto, odor na água, e aí a população reclamava e a companhia de saneamento sempre naquela luta, né, para amenizar isso A aí, apesar remoção é de muito isso. cara. A É remoção é muito complicado. cara. É Uhum. porque não sai fácil da água. Realmente, não sai fácil. Vamos ver aqui, tem mais perguntas do observatório do mais uma, por favor. As cepas de microcistis aeruginosa, por exemplo, que não produzem toxinas, é porque falta um gene no operon? Provavelmente sim. Então você tem aí uma falha, né, no operon da microcistina e aí você tem essa não produção. Tem que ver se ela tem uma falha no operon, então não tem algum gene, ou simplesmente não produz porque não está sendo estimulada para produzir. Ou seja, as condições de Uhum. cultivo não estimulam aquela cepa a produzir a microcistina. Por algum motivo, conhecido ou não, não produz. Porque ela pode ter todo o operon e mesmo assim não produzir. A gente também pode ter esses dois casos. Mas é fato que existem cepas produtoras e não produtoras de toxina. Sim. Ó, vamos ver aqui mais uma pergunta, então. Denise ali de Amazonas te dando um hello. A Estela, que também trabalha na companhia de saneamento. Estela Mares. É um comentário. Ainda bem que não estou sozinha. Duro de ver os planos, viu? Comentou. É O, difícil, Rona, é difícil. o Mas não é Ronaldo. impossível, viu? Pois é. Ela vai falar aqui dos Não é planos impossível, do eu tô Oreton. dizendo. É Eu bom que a provo que é gente possível. faça essas. Mas é bom que a gente faça essas lives assim também para que, né, a gente compartilhe essas experiências e, enfim, né, de
as dificuldades e tente, né, apoio, assim, né? Ver que ela não tá sozinha, ficou feliz aqui. Ó, Ronaldo, a não resiste, existe tipo fisiológico e não espécie. Ó, Ronaldo. Ronaldo, né? Pois é, Ronaldo, é complicado isso, viu? Porque isso é muito comum dentro das espécies. Você até conseguiria separar isso nas espécies potencialmente tóxicas, aquáticas, né? Então, microcistis aeruginosa, microcistis protocistis, microcistis Wesenberg, que são espécies morfologicamente muito distintas, na biologia molecular, tudo a mesma coisa. Então, cai tudo dentro do mesmo clado de espécie. A gente tem uma altíssima similaridade genética entre esses tipos morfológicos, né? Então, morfologias muito distintas. Então, seriam todas elas a mesma espécie. E aí dentro a gente tem essas linhagens potencialmente tóxicas ou não. A explicação Pois é. disso, evolutivamente, é porque são linhagens que divergiram muito recentemente. Então, aí você tem a morfologia muito diversa, certo? Porque são cianobactérias extremamente oportunistas, né? Então, elas conseguem sobreviver e proliferar rapidamente em condições que a gente tem muito facilmente hoje em dia, que é condições eutróficas da água e faz com que elas avancem muito rapidamente, se espalhem muito rapidamente, estando aí Uhum. expostas a diversas características ambientais. A gente tem cianobactéria em ambiente temperado, ambiente tropical, ou microcistos, desculpa, ambiente temperado, ambiente tropical, e aí isso vai expondo elas a diversas variáveis ambientais e acaba, né, selecionando linhagens ali. Então a divergência está Sim. acontecendo agora. Então a gente está Uhum. acompanhando esse processo. E para outras cianobactérias isso já aconteceu há muito tempo. Outras linhagens de cianobactérias isso aconteceu há mais tempo. Então aí, por isso Entendi. que é difícil, né? Aquilo que o Guilherme perguntou, né? Os conceitos de De espécie. Então, quando você espécie, vai é. analisar, difícil, fica complicado. E entrando nessa aí da distribuição, até a maioria, né, cosmopolita, enfim, mas tem também algumas que são tidas como invasoras. O que que tu acha sobre isso, né? Tipo microcistes, cilindro, Rhaphidiopsis, né, Raciborski. Agora, Rhaphidiopsis, Agora Racibórsia, né? cilindrospermopsis, ex-cilindrospermopsis, agora É. Rhaphidiopsis, Raciborski. O que que tu acha sobre esse conceito também é um pouco difícil, assim, né, até de definir de onde veio essa invasão, enfim. Hoje, a gente, assim, no Brasil isso está totalmente espalhado, né? Então não tem Né? como. Mas existem estudos que mostram isso, fazem o rastreamento de onde vieram ou Uhum. qual é o centro, Hum. né? De onde veio principalmente Cilindrospermopsis, que agora é Rhaphidiopsis. Rhaphidiopsis. Uhum. Existem estudos mostrando isso, né? De onde veio o Rhaphidiopsis. E muitos mostram, aí, inclusive, a rota, traçando uma rota. Então, ali na África, na região da África, e traçando a rota pela Europa, aí a outra rota pela Austrália, e distribuindo aqui pelas Américas. Mas a gente, Interessante. assim, são estudos de filogeografia, né? Então, a gente mistura a Uhum. parte genética com a geografia e distribuição e tenta ver como que aconteceu isso. Mas é muito complicado, porque sendo como eu disse, são procariotos, né? E Uhum. a pressão, né, de seleção sobre esses organismos tudo acontece muito rápido. Tudo acontece muito rápido. Comparado a outros organismos, né? Sim. Comparado a eucariotos, por exemplo. E como é que tá, assim, digamos, não sei se tu tem, assim, meio que esse mapa na cabeça de produção de toxinas de Rhaphidiopsis. A maioria é produtor, como é que tá, assim, tem essa avaliação já, assim, de... Porque elas Você são diz bem qual tóxicas, tipo? né? É porque, então, a gente tem que lembrar que as toxinas, existem vários tipos de toxinas, né? A gente coloca toxinas como se todas fossem o mesmo tipo de É, toxina, e não são. sim. Então, nós temos, basicamente, a gente pode classificar as toxinas de acordo com o seu efeito. Então, nós temos Uhum. toxinas com efeito hepatotóxico, efeito neurotóxico e efeito citotóxico. São os três efeitos mais tóxicos, vamos dizer assim, né? Então, tem Sim. dermatotóxico também, que é na É, pele, isso que eu ia mas comentar, gera que um é de efeito todas, menos né? danoso, Uhum. né? Todas são por conta dos lipopolissacarídeos, da presença na parede celular, na membrana. Mas aí nós temos, então, essas que realmente matariam, né? Então, Sim. citotóxica, hepatotóxica e neurotóxica. E dentro de cada um desses efeitos, nós temos diferentes classes químicas de compostos. Então, temos alcaloides, aí temos as derivadas de aminoácidos, como a microcistina.
que é uma molécula gigantesca. A molécula da microcistina é enorme. Né? E tem várias variantes, mais de 70 variantes, 90 variantes de microcistinas, ou seja, é uma classe de substâncias, né? Porque você tem um monte de variantes que mudam ali, tem dois radicais na molécula, e aí dependendo do aminoácido que está ali, você tem uma molécula diferente dentro disso que a gente chama de Sim. microcistina. Diz que tem Então, mais de cilindros permóveis, 92, né? Mais de 92 mais variantes de mais de microcistinas. 90 de É microcistina, muita coisa. exatamente. É muita coisa. Então, é, e aí vários gêneros produzem uma ou mais dessas toxinas. Então, Uhum. cilindros permóveis, Rafidiops, tem que me acostumar a chamar de Rafidiops, mas Eu enfim. também sempre começo cilindro e migro para o rapidinho. Pois é. Rafidiopsis tem muito essa característica de, por exemplo, a gente aqui no Brasil, as linhagens, né, as cepas isoladas do Brasil, até pouco tempo atrás, elas produziam só saxitoxina, não produziam cilindros permoxina. As cilindros permoxinas, Hum. elas eram muito as cepas da Austrália. Então, os cilindros permoxis da Austrália principalmente Hum. produzia cilindros permoxina. De uns tempos para cá, tanto que agora a nova legislação pede a Que detecção incluiu. também de incluir os cilindros permoxina. Então, nós temos, né, essa grande variabilidade dependendo da linhagem. Assim como nós temos linhagens produtoras e não produtoras de toxina dentro de uma espécie, nós temos linhagens que produzem determinados tipos e outras que não produzem, produzem outros tipos. Isso varia Uhum. bastante dentro de uma mesma Sim. espécie, certo? E aí temos as saxitoxinas também, existem diversas variantes, que é uma neurotoxina, que Uhum. inclusive foi a neurotoxina associada àquele estudo do Zika vírus, então que Sim. potencializa a infecção do Zika vírus, aquele estudo que é um estudo preliminar, mas que correlaciona, então, é uma saxitoxina. Então existe, assim, o universo das toxinas ele é muito vasto, então a gente, para Uhum. adentrar, tem bastante coisa para a gente falar sobre isso. Sim, meu Deus do céu. Deixa eu aproveitar aqui e ver mais uma pergunta aqui. O pessoal tem bastante interação aqui do pessoal. Hum. Deixa eu ver. Calma aí. Ah, tem o pessoal agradecendo. Guilherme Escota, né? Obrigado, Watson. Sou seu Ele é fã. teu Tá dizendo aí que é teu conterrâneo, ele é gaúcho fã. também. Ah, é Guilherme é gaúcho? gaúcho. Olha É. aí. E aí, Guilherme? Então, ó, Beta Niagama, o melhor ficólogo do mundo, ó. Essa é tua fã Ah, também. Ah, a Denise falando que é da CETESB, né? Parabéns, Vanessa, pelo seu trabalho. Parabéns e obrigada, Whats. Saudades imensas também. Não posso esquecer. Ai, que saudade de todos vocês. Vou arrasando. Jacina Vícios. FE. Que às vezes tem uns ah, nomes que a gente não. Jacina Vícios. É. Ah, eu não sei se é o casal Jacina Vícios, Fernando e Fernanda. Não sei qual dos dois foi. Ah, Fê. Mas é Fernando e Fernanda. É o casal. Ó, aqui, deixa eu ver. Ó, o Ronaldo dizendo, ai, credo, já mudaram o nome da cilindro. É, Ronaldo, já. Meu filho. Agora é Rapidiopsis Rapidors. Mudaram o Eu, nome da ó. cartilerinema. Pois é, né? Agora, anagnostidinema, né? Anaxidotidinema. Vamos Exatamente. dar uma Homenagem à atualizada aí anagnostide. dar uma atualizada, né, no pessoal aí nos Vários nomes. crococos viraram limnococos e Pois é, eu ia eucapes. te perguntar agora. Tu falou, Crococos agora eliminococos. Essa aí Não, é não todos. complicado. Não Não todos, todos. alguns. Alguns. Que Afanotesses, alguns maravilha. viraram anatesse. Que maravilha. Aqui temos uma Maravilha. pergunta. Eu Lucas K. Como é a riqueza e diversidade da Ciano em relação aos biomas brasileiros? Hum, isso daí é Boa interessante. Daí pergunta. depende do tipo É, de ambiente, porque a bactéria está em todo lugar. Você está falando dos ambientes tá. aquáticos, ambientes terrestres, então. Eu acho que ele quis é, falar de bioma, não sei, tipo assim, Cerrado, Mata Atlântica, que se tem alguma Pronto, mas aí coisa os ambientes diferente. aquáticos, porque dentro dos ambientes aquáticos a gente, assim, acaba que tem o ambiente aquático ele é muito diferente do ambiente terrestre. Então o bioma ele está muito mais relacionado Ao à questão do terrestre, né? ambiente ao terrestre em si, certo? Do que o lago ou o Verdade. rio. Então, você tem essa característica bem diferenciada. Então, eu não sei muito bem, mas sobre os ambientes aquáticos, a gente agora, cianobactéria, então, a gente tem uma distribuição muito homogênea, né, no Brasil de cianobactérias aquáticas, dentro dos ambientes
similares. Então, ambiente eutrófico, você Uhum. tende a ter uma riqueza de espécies muito similar, do oligotrófico também. Claro que cada ambiente natural vai ter uma especificidade. Então, aquele Sim, riachozinho que tem ali, que tem condições, uma água mais ácida, mais alcalina. Então, isso vai trazer uma condição para o crescimento de cianobactérias muito diferentes, certo? é verdade. Mas Tem até se bem você poucas, está né? falando, agora, se você tem esse ambiente homogêneo, então, lagos e reservatórios, de forma geral, eles tendem a ter ali uma composição muito similar entre nas amostras que a gente observa, certo? Aí nós temos também, a Uhum. gente não pode esquecer do ambiente marinho, que tem, o Brasil tem essa costa inteira de ambiente marinho estuarino, e a gente conhece muito pouco de cianobactérias, né? Então a É Tayara, que é minha verdade. amiga, na Bahia, ela fez doutorado, mestrado, doutorado com cianomarinhas recentemente, e descobriu Gente, que um monte de incrível. espécie de gênero novo. Muita coisa nova, muita coisa nova. Então a gente tem toda a costa, que acaba sendo, pode ser considerado, então, é um tipo de ecossistema totalmente diferente e tem uma riqueza e uma diversidade muito grande também de cianobactéria. E eu trabalho com cianobactéria terrestre, então nas cianobactérias terrestres a gente Pois observa é, que também, né? espécies de Mata Atlântica de cianobactérias são muito diferentes das espécies da caatinga e que são diferentes também das espécies do cerrado. A gente consegue ver isso, tem estudos que mostram isso. Mas, por exemplo, Amazônia, sabemos quase nada. Pampas, quase nada. Tipo, Ó, os quase nada porque pampas tem um aí. trabalho do Pampa. Uhum. Eu conheço um trabalho do Pampa só. E gênero novo, entende? Então, há muito a ser descoberto. Sim, imagino. Ah, muito bom. Deixa eu ver aqui o que é mais. Bom, o pessoal se encontrou aqui, se cumprimentando, né, na live. O pessoal se conhecer aqui. A Fê, deixa eu ver aqui, ela disse que já temos mais, Jacina Vícios, Fê, já temos mais de 200 variantes, acho, de microcistinas, né? Ou Então sei é a lá, de. Fernanda que tá aí. Fernanda é minha amiga. É a Fê que estudou as microcistinas tóxicas e não tóxicas. Ela estuda isso diretamente. Ela é quem com propriedade pode falar das toxinas. Então, olha a quantidade de variantes que Sim, nós temos. Muitas ah, variantes. são muitas mesmo. Meu Deus do céu. E, Watson, deixa eu te perguntar, que a gente já está quase fechando uma hora, vou fazer mais uma perguntinha, também não Olha, vamos nos dando. Assim, ó, nem as minhas perguntas eu nem consegui fazer. Que, mas, que, mas que ótimo, né? Muito bom poder ter essa interação, o pessoal perguntando, gente, podem perguntar mais ainda, mais um pouquinho aqui. Eu pergunta. queria que tu falasse um pouquinho dessas das nocales, assim, o que tu dá de dicas para diferenciar as nostocales, né? Por exemplo, essa Vamos chamar o questão. Guilherme para falar agora. Mas pode fazer a pergunta. Né? Essa questão de, tipo, é muito comum também, assim, nas amostras elas ocorrerem com ou sem os heterócitos e acinetos, porque a gente sabe que muitas vezes isso é muito importante, né, para identificar. Aliás, né, eu acho que Muito, não tem muito, outra muito. opção se não for através de localização, de presença, ausência do formato dos heterócitos e acinetos. Tu sabe se tem muito, assim, como que tá, algumas dicas de principais diferenças e se tem muito problema, assim, de encontrar muitas sem essas estruturas. Tá. Então a gente tem que lembrar que o acineto, principalmente, ele é uma célula de resistência. Então, se o ambiente está Uhum, eutrófico, ele tá, e as cianobactérias estão ali, essas cianobactérias nostocales, né? Heterocitadas, uhum, vamos colocar assim. Estão sim, crescendo, é porque o ambiente está muito bom, então não tem que ela produzir acineto. Se tem muito sim, nitrogênio, não tem muito por que ela produzir heterócito, porque ela vai, você tem um nitrogênio orgânico para ela absorver. Então ela acaba não produzindo células que vão ser custosas, né? Vão gastar energia, né? Se ali no ambiente a gente não tem nutrientes disponíveis. E isso uhum. complica muito a vida de quem quer Pois é. identificar essas bebezinhas, né? Quando a gente está trabalhando com taxonomia, né, na parte da ciência mesmo, a gente faz o quê? A gente coleta uma amostra viva e deixa ela estressando. Então a gente usa muito essa técnica que eu aprendi com a minha orientadora. Põe na janela. Hum, Então a gente vai e aí ela deixa na janela uns dias e aí ela se estressa. Você coloca ela no pratinho, ela viva, obviamente. E aí você põe na janela, ela tomando aquele sol ali, a luz natural. Deixa uns dias e aí ela vai ficar estressada e ela vai produzir então os heterócitos e acinetos. Isso pode funcionar. Funciona hum, sempre? Não sempre, mas pode funcionar. A outra, o outro lado que você pode tentar, mas aí também, porque para espécies você tem, principalmente, né, as Nostocaceae, que são essas planctônicas, tem que observar a posição de heterócito e acineto.
inclusive para Pois gênero, é. às vezes. Às vezes, Pois é, né? E aí, o que que gêneros tu é diz para as importante. pessoas que trabalham em companhia de saneamento ou em laboratórios que não têm amostra viva e que muitas vezes recebem amostra de floração, que é normalmente floração, estão lá naqueles ambientes, né, cheios de nutrientes e aí, pavor, deixa em nível de ordem. Aí é muito, né? Não, você consegue família, então a Família. Farnesomenase ou a Nostocasse, né, dependendo muito da família, e aí você consegue de colocar nível de família. Agora, gênero, e alguns gêneros, né? Então, por exemplo, se tem aerótopo, você consegue já fechar mais o círculo. Então, assim, o círculo, né? Não o círculo. O Uhum. círculo, né? De possíveis gêneros que tem ali. Então, você vai olhando outras características que podem te auxiliar nisso. Se você consegue ver na ponta do tricoma, né? Uma célula apical que se afila e forma eu digo tem aerótipo, e aí você vê essa célula apical bem pontiaguda e afilada, isso também é um indício, por exemplo, a gente tem o gênero Cuspidotrix, que tem essa Sim. característica, certo? Bem importante. Se o tricoma é espiralado, né, então você também tem, e aí é moniliforme, então parece um colarzinho de pérola, né? Então são aquelas Ah, esses são bolinhas. maravilhosos. Pode ser um Dolichosperma ou um Sphaerospermopsis. Então, a dúvida fica entre um ou outro desse gênero. Você vai se utilizando de caracteres vegetativos, né, Uhum. para tentar se aproximar dos possíveis gêneros. Mas realmente, Certo. sem o acineto, principalmente sem o heterócito, o acineto até que não, mas o heterócito é fundamental da gente observar em muitos desses gêneros. A posição, se é Sim. apical ou intercalar, distribuição metamérica ou não. Eu nem Uhum. falo de par heterocítico, isso porque isso é formação de acinetos. Mas se você Sim. observar o heterócito, e aí tem uma coisa muito importante quando a gente observa o heterócito, porque às vezes os tricomas se quebram bem no heterócito, e aí parece que o heterócito está na ponta, mas na verdade ele nasce Tá no meio, quebrado. quebrou. Uhum. Aí você tem que ver se ele tem os dois nódulozinhos, né? Aquelas duas bolinhas Aquelas dentro. bolinhas Se tem, internas no cantinho, assim. Uhum. exatamente, que são os nódulos polares. Se tem dos dois lados, significa que um Quebrou. dia quebrou. E aí, então, ele não é terminal, ele é intercalar, mas está quebrado. Sim. Então, Ah, isso excelente. assim, Dica e importante. a vivência de laboratório, a vivência de microscópio, ela te ajuda muito nisso, né? Então, É. você já vai conseguindo diferenciar por caracteres, né, vegetativos, isso que eu acabei de explicar. Então, se você vê esse tipo Uhum. de célula, células esféricas, ou o tricoma moniliforme, você já consegue ali ficar dentro de possíveis gêneros. E aí, só Sim. aguardando realmente aparecer o acineto ou o aterócito como para você confirmar, né? Então, isso já auxilia bastante. A vivência, sem sombra de dúvidas, vai te ajudando muito nessa parte. Sim, E assim, conhecer o a gente fala ambiente, muito das né? tocóides, mas nos tocales, né, o grupo das heterocitadas, ele é muito diverso. Existem muitas espécies, né? E eu falo, compare os livros do Comari. O Comari, que é o grande papa das cianobactérias. O livro de cocóides é assim, o de homocitadas é assim, o de nostocales é assim. Senhor. Então, nostocales, ele tem, a quantidade de espécies descritas é muito grande, a diversidade é muito grande. Ah, muito bom. Ah, mas eu queria ficar horas Uhum. conversando contigo. Com certeza temos que marcar outras lives. Poderíamos, né? Pessoal, é o Vamos, seguinte, né? Eu eu vou gostei fazer mais bastante. algumas perguntinhas para ele, assim, mas mais para finalizar, se alguém ainda tiver alguma pergunta, faça. Aí tem uma aqui, ó. O Brasil tem uma boa representatividade endêmica de ciano. Tem endemismos de ciano no Brasil? Então, é muito complicado a gente falar de endemismo de cianobactéria Com por conta dos ciano, estudos de né? distribuição. Os estudos de distribuição, eles são muito escassos, então a gente não consegue. Mas a gente tem uma grande quantidade de novas espécies descritas para o Brasil e que até agora só foram encontradas aqui. Isso nós temos. Se elas são de fato endêmicas ou não, a Só gente que carece não de se dados. sabe. Uhum. Porque faltam estudos, a gente não tem estudos, né? Mas a gente tem, sim, espécies que são, por exemplo, o esferocavo brasiliense, ele foi descrito para cá. Hoje é microcistes. E depois a gente descobriu que ele tinha uma distribuição muito mais ampla do que aqui. E aí, Hum. é uma espécie muito comum. A gente encontra muito comumente, né? Aquilo que hoje a gente ainda não dá para usar esse nome, mas seria microcistes brasiliense. Ah, Agora, pois não estava sabendo. nos ambientes terrestres, no ambiente terrestre, a gente tem um monte de novas espécies, gêneros descritos, que até então só foram encontrados aqui. Mas provavelmente por falta de estudos em outros ambientes Sim. similares.
Então a gente não consegue afirmar que são endêmicas, mas que de fato tem várias espécies e gêneros descritos para o Brasil, nós temos. Vários, Muito mais de bem. 50 Olha isso, gêneros muito bom. Muito bom. e espécies aí. Tem grande chance, né, de ter algum endemismo. Sim, sim. Antes dela se tornar logo uma invasora e tudo, porque Extinta, ou potencial de extinta ou também, né? extinta. Porque é Isso o é que a gente está perigoso. vendo, a probabilidade de ela se tornar extinta, porque está tudo acabando, os ambientes naturais. Senhor do céu, é verdade. E a gente sabe que a cianobactéria é um problema nesse sentido, né? Ô, Watson, agora eu quero, assim, para quem aguentou até o final aí, quero que tu conte então daquela tua experiência com o Comarec, que tu. Tomara que sim, tomara que o Guilherme tá aí, não sei se ele tá ainda, mas ele estava na mesma época que o Comarec veio. Então, eu expliquei que o Comarec ele é o grande papa das cianobactérias. Ele que criou os 3 maiores livros que a gente utiliza para identificar as espécies e os gêneros. E a minha orientadora é amiga dele e nos presenteou durante o meu mestrado, no comecinho do doutorado, com a visita dele lá no laboratório. Ele ficou um mês com a gente. E o Comarec, Olha, linda, um a gente mês, requer gente. um mês aprendendo com quem escreveu o livro. Que Foi uma maravilha. experiência incrível, 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 incrível. E todo dia a gente tomava café da tarde juntos, que é quando a gente conversava sobre várias histórias. E aí ele Que foi contar o maravilha. dia que ele foi. O Mário que já rodou o mundo, ele já foi para a Antártica várias vezes, já foi pro Brasil, veio pro Brasil várias vezes. Ele já rodou o mundo mesmo, coletando e analisando a amostra de cianobactéria do mundo todo. E ele passou uma temporada em Cuba e Gente. conheceu o Che Guevara. Ele foi contar essa história pra Olha gente, isso. de quando ele conheceu. E foi muito. E o lanche da tarde dele era muito engraçado. Ele tcheco, ele é bem altão, assim, mas muito simpático, muito aberto. Ele comendo bandejão com a gente, ele, tipo, estudante. Aí ele ia com a gente, aquele senhorzinho de 80 anos, mas super inteirão, assim, né? E aí ele comia o lanche da tarde dele, era um copo de leite bem grandão, assim, um gorgonzola, ele mordia, assim. E aí ele contava essas histórias pra gente, que quando ele chegou na ilha, Gente. souberam que ele era europeu e mandaram lá o pessoal convidar ele para um jantar. E aí ele foi, e aí na casa onde o Tchê estava, aí jantou com o Tchê. E ele ficou perguntando como é que funcionavam as coisas na terra dele e tudo mais, como era, tipo, o sistema político, essas coisas todas. E Sim. então ele conheceu. Então é um cara, é uma pessoa que é incrível. Eu me lembro que eu tinha um livro, eu tinha uma espécie, né, que ficava assim: meu Deus, eu não sei o que é isso, não sei o que é isso. Eu perguntei, Comari, o que é isso? E aí ele ria assim, ah, pega tal lugar, tal livro que você vai encontrar semelhante. Eu falei, como que ele lembra disso? Como que ele consegue lembrar da referência olhando para a É. foto, assim? E Isso é achei um bom livro ele uma vez que eu não pegar conseguia. e indicar o livro, né? Em vez dele pegar e te dar logo a resposta, ele pega e diz, ó, olha lá no livro, vai aprender, tipo assim, né? Não, e a memória dele, imagina, velho, Sim, quem incrível. já estudou aqueles livros e tudo e conseguir visualizar aquilo, né? E ele, obviamente, fala vários idiomas, a gente conversava em inglês, mas ele é tcheco e ele fala muito bem alemão também. E eu tinha um Imagina o livro sotaque. alemão muito forte. Prost, ele falava first, é Prost, muito Meu engraçado. Deus. E era foi uma experiência, tipo, incrível, 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 incrível. E aí ele lia pra mim, tipo, aquelas coisas em alemão arcaico, antigo, que você não consegue nem no Google Tradutor traduzir direito, porque ele não entende, por conta do alfabeto, eles usavam as letras, Ah, meu eu não me Deus. lembro o nome mais. Ele lia pra mim aquilo, tipo, Que traduzia maravilha. do alemão pro inglês direto. Sabia muito bem latim também. Sabe, né? Porque ele ainda tá vivo. Então, Sim. ele incrível, foi uma experiência Watson, incrível. tem que Então fazer uma aprendi live com muito. ele. Chama ele para fazer uma live contigo. Ah, não sei se ele ainda vai, se ele aceita ainda, ele tem Poxa deixado e vida. tal. Tá bem. Mas pessoas em casal Comari que é incrível. Eu conheci também a esposa dele, a Yarka também. Essa, infelizmente, já tá no outro plano, mas ela Sim. infelizmente partiu. Mas ele, os dois, simpaticíssimos e super acessíveis. Ai, Super, que super, maravilha, super né? acessíveis. É Incríveis. assim, Muito, muito, essas muito. pessoas assim têm um conhecimento, né, assim, de fácil acesso que é incrível, né, a quantidade de conhecimento acumulado, assim, e a contribuição, né, para a ciência, para tudo, né, para a Pra humanidade, tudo. assim. Não, ver ele trabalhando, ele tinha uma disciplina. Eu falava, gente, meu Deus, como ele consegue? Ele ficava no microscópio o dia,
Tipo, se deixasse, ele ficava o dia todo. Ele tipo, 80 anos ele tinha já. E aí ele sentava Fissuradão. na frente do Fissuradão, microscópio. assim. E sim, até, sim, super. Eu tenho umas amostras. Ele me deu uma amostra. Aí ele foi pro Rio, passear no Rio, porque ele tinha uns amigos no Rio. E quando ele voltou, eu tenho um presente pra você. Aí ele me trouxe uma amostra Sério, com o olha o nome dele. Eu presente. tenho essa amostra guardada até hoje. E aí ele falou, acho que você vai gostar dessa amostra. Tipo, ele não tinha olhado a amostra no microscópio. E eu trabalhava com cocóides. Só tinha cocóide na amostra. Tinha, tipo, um monte. Eu isolei umas várias Ai, espécies novas daquela. É incrível. Ele tem ele é isso que eu do falei, de tipo do tempo de cara que ele microscópio. olha, Sim. ele é o Ele tipo do já cara que sabe, olha ele pra olha. água e já sabe o que tem lá. Sim, Incrível. é tipo isso. E ele desenhando, ele desenhava tudo à mão livre. Ele desenhava, desenha, não sei se ainda desenha. Porque ele, naturalmente, ele tinha aquele tremor. Mas desenhando, ele parava, ele colocava no Ah, microscópio o papel e ele desenhava muito, muito, muito bem. Era incrível de ver ele trabalhar. Muito incrível de ver ele trabalhar. Muito mesmo. Foi um muito mês muito legal. enriquecedor. Ai, É, adorei com a essa Mari, que experiência aí. foi, Perfeito. foi muito Lá massa. chama Foi ele para muito uma legal. live. E o Watson, eu quero live com ele. Chama. Queremos. Ai, mas olha só, eu tinha mais um monte de outras perguntas, né, aquelas coisas todas que a gente já discutiu, Perfeito. mas vamos encerrando, vamos deixar para um próximo momento, uma próxima live Vamos, também, para a gente. gente não ficar assim, tomar tanto teu tempo. E eu queria que tu encerrasse, então, dizendo, né, o que te inspira nesse trabalho, ou quem te inspira, e deixando uma mensagem aí para todos os estudantes, os profissionais, pessoal que está aí nesse caminho das cianobactérias. É, eu acho assim, muitas pessoas me inspiram, né? Assim, eu acho que eu sempre fui muito curioso desde criança e isso sempre me inspirou e incentivou. E no meu caminho eu encontrei pessoas que me incentivaram muito a aprender. Então, hoje eu sou professor e eu agradeço muito todo mundo que esteve no meu caminho me ensinando a aprender. Então, ter essa curiosidade, eu acho que é fundamental em todo mundo. Independente se você trabalha com cianobactéria ou não, então tenha sede de aprender, né? Meu avô tinha até a quarta série só. Eu sou do interior de Goiás, eu não sou, na cidadezinha tem 5 mil habitantes hoje. Então, eu Pensa. cresci até os 2 anos ali. E eu tava esses tempos relembrando isso com a minha tia, meu avô, ele não tinha esse tanto de estudo assim, mas ele lia o jornal todos os dias, e ele me falava sempre assim, meu filho, para onde você for, faça sempre amigos. E isso foi o que me incentivou, né? Então, assim, para onde eu sempre fui andando, eu fui fazendo amigos. Então, a Denise, o Guilherme. Hoje tá Denise em São Paulo, o Guilherme é aí no Rio Grande do Sul. A Fê em São Paulo também. O Ronaldo, que é do Ronaldo que é do Rio, que nós nos encontramos em Goiânia. São pessoas muito queridas que foram cruzando o meu caminho e foram me incentivando nesse sentido, né? Então, a sempre prosseguir e aguçaram mais ainda a minha curiosidade. Então tenham essa sede de aprender, certo? E procurem sempre pessoas que te ensinem. Então eu sou muito aberto a essa troca de conhecimento. Conhecer o Comari, que é um exemplo disso. Conhecer minhas orientadoras, a minha orientadora de graduação, que foi a Ina Nogueira, é um exemplo de mulher muito guerreira que conquistou muita coisa ali com o seu saber, com o seu conhecimento. A Célia também, a Célia Santana, que me ensinou muito. Então são pessoas que na ciência me inspiram demais. Demais, demais, demais. Então, ver aquele homem com aquele conhecimento todo, com toda aquela sabedoria, compartilhando comigo de uma forma tão simples e tranquila, quem sou eu para não querer compartilhar o pouquíssimo que eu sei? Então, eu acho que Imagina. é por aí, entendeu? Eu Ah, acho que esse que aprender e ótimo! compartilhar sempre, eu acho que isso é muito Adorei, importante. adorei, pessoal, e Eu com adorei, certeza adorei amou muito. também. Amei, ó, Obrigado, oportunidade Vanessa. incrível de ter o Watson aqui, né? Teve grandes mestres, aprendeu com pessoas maravilhosas, e hoje é uma pessoa maravilhosa que está contribuindo aí com muita Imagina. gente. Eu te chamei também porque te conheci a partir disso, né? A partir de tu divulgar e compartilhar o conhecimento. E gostei muito das tuas palestras, no curso também lá de microalgas. Então, achei assim, muito legal, quis muito te convidar aqui para compartilhar com o pessoal que me acompanha, porque eu também gosto muito de compartilhar o conhecimento. Acho que não adianta nada a gente acumular um monte de conhecimento e ficar com aquilo tudo trancado só para nós, né? A gente tem que deixar aí um legado Jamais, e jamais, facilitar a jamais. vida das pessoas, né? Para que as pessoas Com sofrerem, digo, certeza. parem de quebrar a cabeça trabalhando com plano. Então, vamos lá facilitar a vida de todo mundo para que a gente possa Sim, gente, caminhar e planta avançar lindo. mais, né? Porque se a gente ficar quebrando a Com cabeça certeza, naquilo e não se ajuda, a gente não avança, né? Então, assim, com certeza.
Fico muito feliz de dar essa oportunidade para o pessoal também que me segue, que te segue, né? De compartilhar essa informação que vai ficar aqui um legado, né? Para quem puder consultar. E então, estou muito feliz. Muito obrigada pela live de Eu hoje. que agradeço, Vanessa. Agradeço a todo mundo que esteve presente. Muito obrigado por esse momento. E sempre que quiser e pudermos, vamos falar sobre cianobactéria, tá bom? É isso aí. Então, um monte de gente comentando aqui. Obrigada, agradecendo. Quanta lembrança maravilhosa. Parte 2. O pessoal quer parte 2. Obrigada, pessoal. Obrigada quem acompanhou nos stories, quem deixou pergunta nas caixinhas. A gente conseguiu responder todas, né? Todo mundo que estava aqui ao vivo também, dispondo seu tempo nessa noite. Pessoal que acompanha nosso trabalho, né? Que se esforça trabalhando nessa área aí, que a gente sabe que tem que se esforçar um pouquinho. Então, assim, muito obrigada a todos, né? Obrigada. Boa noite, então, Obrigado, pessoal. muito, Depois muito dessa obrigado. live Boa noite, vai gente. ficar no IGTV, vai ficar lá no meu canal do YouTube também, Vanessa Gazulha. Tem mais um monte de outras lives lá, um monte de conteúdo legal para vocês que querem trabalhar aí nessa área, pararem um pouco a cabeça. Então tá, gente, um beijo, Watson, É. muito obrigada, Um muito beijo. obrigada. Boa Obrigado, noite. Vanessa. Boa Boa noite, noite. Tchau, pessoal. tchau, gente. Tchau, tchau.